Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um episódio e esse episódio eu vou te falar uma coisa, Odilon, eu não entendo nada disso. Tô brincando. Mas aqui, de fato é um episódio que talvez dê uma mexida um pouquinho na cabeça de vocês, mas é fundamental, sabe pra quê? Pra que a gente não seja enganado ou as nossas intervenções elas não tenham viés aí de alguma informação que naquele momento não era a mais interessante. Ou ter menos viés possível, né? Perfeito, menos viés possível. Então a gente vai dar aqui informações preciosas para que você se atente cada vez mais a conteúdos, a pesquisa, a atuação profissional de uma forma geral, seja na saúde, seja na educação física, seja na nutrição. E hoje a gente tem aqui o meu amigo Odilon. Hi! E o meu amigo... doido essa galera aqui. Eles que vão falar hoje, eu vou entrevistar porque você já sabe, né? E o título, qual vai ser o título da nossa conversa Prática baseada em evidência. Obrigado, que eu já tinha esquecido. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você se inscreva no canal. Isso é importantíssimo para que a gente continue divulgando, gere uma motivação, toda vez que se inscreve uma pessoa, gera uma dopamina aqui no cérebro que tu não tem noção do que isso nos faz cada vez mais querer estar aqui para compartilhar essas informações para vocês. Então, segue a gente, compartilha, comenta, porque muitas dessas informações podem nos ajudar a trazer o quê? Mais episódios. Colocar umas dúvidas, né, nos comentários. Sim, a gente... Surge muita outras possibilidades da gente estar produzindo. Perfeito. E outra coisa se você quiser novidades, a gente vai colocar aí nos comentários, né, Pedro? Uns materiais exclusivos, né, para vocês terem um acesso mais detalhado. Para você que quer algo a mais, a gente já vai trazer muita coisa de qualidade, mas se você quiser um algo a mais, informações mais sistematizadas e mais aprofundadas, uma coisa bem mais formatada, bem legal, é só dar uma olhada aí embaixo nos comentários. Na descrição, e você vai ter acesso a esse material. Beleza? Mas isso? Só mais um ponto. E essa logo top aqui? Rapaz. Já estamos chiques, né? Mostra Temos aí até logo, olha aí. Daqui a pouco você vai ver tapete, caneca, blusa, boné. A gente vai estar aqui casaco, né? Hoje tá um frio danado aqui em Belém do Pará. 25 graus é o frio danado. Mas é mais uma aquisição nossa para deixar cada vez o nosso podcast com uma identidade, com uma natureza, e você identifique quando vê essa logo por aí. Eu queria deixar na descrição também, a gente vai colocar dois tipos de logo, é isso? Não? Só essas 4. Não, é 2, né? 2 tipos. Fazer uma enquetezinha. Vai fazer uma enquete lá no Instagram, pronto. No Instagram, só que a gente... @CiênciaPDC. Só que a gente já escolheu, vai ser... Mas é importante que vocês participem. Claro. Mas valeu, galera, é isso aí. Então vamos começar. A gente prometeu que agora a gente vai falar essas coisinhas no início para que você se estimule a nos ajudar a divulgar essas informações do nosso podcast. Mas vamos lá. Hoje a gente tem esse episódio que é o PBE, que é Prática Baseada em Evidência. A gente sabe que ainda é um conteúdo pouco trabalhado, divulgado. A gente tem ainda poucos canais que trabalham dessa forma e ainda mais, Odilon. Tem pessoas que falam de prática baseada em evidência e quando a gente vai ler, quando a gente vai ver, quando a gente vai se informar, não é bem assim o que as pessoas estão ali trabalhando, divulgando ou orientando. Então, antes de tudo, eu queria que o Odilon, depois o Pedro, que também vai estar junto com a gente aí, falasse o que é essa prática baseada em evidência. Como é que a gente pode entender, de fato, esse conceito? Queria começar assim, Odilon, desculpa pode te começar. Interromper. Eu vou falar assim, geralmente o que as pessoas acham que aí tu pode complementar. Beleza. Normalmente eu escuto por aí, prática baseada em evidência é simplesmente a pessoa sugerir algo com um artigo. Tipo... de uma forma bem simples, ou seja, qualquer artigo que ela vê publicado, ela utiliza esse artigo
sem muitos critérios e ela fala que ela faz uma prática baseada em evidência. Ou às vezes ela está ali só pelo fato dela ter aprendido alguns mecanismos de procura de artigos, isso já mostra para ela, aparentemente, que ela está tendo uma prática baseada em evidência, né? Em evidências científicas. Aí eu queria saber se de fato isso procede, se basta eu ter um artigo aqui que eu vou estar me baseando em uma evidência ou não, eu preciso ter algo mais criterioso. As pessoas entendem errado quando a gente fala de evidência. Um artigo, literalmente, é uma evidência? Não. Quando você pega um artigo, um paper, tu tá engatinhando. Um conjunto de artigos publicados por diferentes pesquisadores que encontram resultados parecidos, não são iguais, direcionando para aquele lado, artigos de boa qualidade, é provável que no futuro aquilo se torne uma evidência. Então, a evidência é um conjunto de artigos de boa qualidade, publicados por diferentes pesquisadores que direcionam para algum lado. Um lado positivo, um lado negativo. Lembrando que essa evidência ela pode ser maleável, flexível, então ela pode ser modificada também com os anos, porque ciência é assim. Não existem verdades absolutas, mas verdades momentâneas que nós aceitamos, né? São verdades ali, digamos assim, que a gente aceita naquele momento. Perfeito. Então, para ser uma evidência, é um conjunto de artigos. É isso, um artigo não pode ser resumido em uma evidência. Por isso que nós temos os guidelines, as revisões sistemáticas com meta-análise, que aí podem, né, quando você junta esse combo aí, lá na frente ser uma evidência científica. Não é uma evidência fraca, Odilon? Tipo, existe. Artigo é uma evidência fraca ou não? Não é uma evidência. Depende do artigo também, né? Porque a evidência ela também é categorizada. Existe uma evidência A, que é uma evidência top de linha, então vou dar um exemplo. O treinamento resistido aumenta a força. Mais de, 50 mil artigos já evidenciaram isso. Então é provável que seja uma verdade. Por mecanismos aí neurais, coordenação intermuscular, que pode se aumentar a força, melhora da sincronização de disparos das fibras. Aí seria uma evidência. Agora, eu afirmar que treinamento de força melhora a microbiota, ainda não é uma evidência porque são poucos artigos, eu tenho que avaliar a qualidade desses artigos. Ou pode ser uma evidência fraca. Então, a evidência ela passa por um caminho para ser considerada nível A, digamos assim, o nível top de linha. Eu pergunto isso porque, por exemplo, às vezes eu estou lendo alguns artigos, aí, geralmente artigo de revisão. Aí o cara vai lá, faz a revisão e lá no final ele fala assim, olha, a gente colocou um trato estatístico aqui, fez a meta-análise. Para isso aqui, a gente encontrou uma baixa evidência científica. Para isso aqui, uma evidência moderada e assim por diante. Então, mesmo para concluir que é uma evidência baixa, ele utilizou um corpo de estudos. É isso mesmo. Tanto é que nos guidelines tu vai encontrar lá uma evidência A, uma evidência B, uma evidência C, uma evidência D. É assim que funciona a ciência. A ciência ela demanda tempo. Para se tornar uma evidência, são anos de pesquisa. Então não é um único artigo que vai resolver. Até porque a pesquisa é feita por seres humanos. E nós temos erros, nós temos vieses, viés de seleção, por exemplo, viés de publicação, viés de interpretação. E assim, às vezes a própria tecnologia vai avançando, vai permitindo que você tenha acesso a estruturas que antes você não tinha, entendeu? Então isso é interessante. Mas, cara, a gente já avançou um pouquinho, mas antes de tudo é importante que a gente explique o que é prática baseada em evidência. A prática baseada em evidência ela é curiosa porque ela surgiu especificamente na medicina. Então, um tempo atrás, muitos médicos não tinham uma conduta baseada em evidência. Os caras estavam te tratando, te dando remédio. Poderia ser só na experiência clínica, que é importante, mas não é o fator determinante. E aí teve um cara que se incomodou, que é o David, né? Ele já até faleceu. E aí ele criou a medicina baseada em evidência. O que é a medicina baseada em evidência? É que a conduta do médico, do clínico, do terapeuta, ela tem que ser baseada em artigos de boa qualidade. A gente não leva em consideração só o artigo, né? Mas a base é artigos de boa qualidade, artigos que têm evidência, mas também a experiência clínica, bem como, né, a questão do paciente, a preferência dele, que a gente vai explicar lá na frente o que é isso. Então, isso é a prática baseada em evidência. Lógico que, como surgiu na medicina, isso foi se espalhando para os outros cursos da área da saúde.
Então, às vezes, a gente escuta, porque eu sou um fisioterapeuta baseado em evidência. Meu irmão, é sua obrigação. Né? Você ter base científica, você ter evidência. Então, profissional da área da saúde, educação física, fisioterapia, nutrição, a gente tem que se basear em evidência. Então, esse termo ele acabou se ampliando para saúde baseada em evidência ou prática baseada em evidência. Então, assim, é um conjunto de dados produzidos através de um método que vão me dar uma maior clareza ou uma maior clareza para eu tomar ações Perfeito. daqui para frente. Mas tanto ações que eu possa aplicar ali a técnica na hora, quanto a resposta dela após esse tratamento. Sim. Então é isso. Como é que se chama mesmo esse acompanhamento que faz após é o prognóstico, né? É um prognóstico. Mas tem outro nome também, né? Não é o follow-up? Tem alguma follow-up coisa? também, os estudos É follow-up, tu vai acompanhando a pessoa. Entendi. É. Porque eu estava estudando algumas referências e ele falava exatamente isso. Que ele fala assim, às vezes o paciente vai lá, ele nem está muito interessado na técnica que tu vai usar, mas como isso vai surtir efeito na vida dele depois dessa aplicação. Que é o prognóstico, né? Que é o prognóstico, Sim. né? Então, a prática baseada em evidência, quando a gente fala da medicina, ela também envolve isso, né? Como é que ele vai se comportar após a aplicação, né? Sim. Por isso que existem muitos viés e as pessoas entendem errado. Vou dar tal medicamento. Às vezes o percurso natural é que com o passar do tempo a pessoa melhore. Aí ela vai associar que foi o remédio que ela tomou. E às vezes o remédio não tem evidência. E acontece muito isso. Em diferentes áreas. Fisioterapia, educação física, nutrição. Com exercício, né, cara? Se tu for ver, por exemplo. O cara emagreceu. Pode ter sido vários fatores que... Eu não estou dizendo que o exercício não tem esse efeito, tá? Mas pode ser o cara tá ali com uma intervenção que não é apropriada e o cara começou a emagrecer. Aí, na verdade, o que fez com que a pessoa emagrecesse foi o conjunto de hábitos que a pessoa começou a instalar a partir do momento que ela pratica exercício físico. E, de repente, pode ser até uma intervenção equivocada. Tipo, tô ali fazendo ele caminhar 20 minutos por dia ou 40 minutos, porque acima de 20 minutos é onde o metabolismo Carboidrato, né? Tá predominando. Do lipídio, né? gordura. Acelera e tal. Então ele tá emagrecendo porque eu tô usando essa intervenção, tá gerando efeito. E a gente sabe que existe esses equívocos, né? A questão da ciência. A gente antigamente, as pessoas achavam que tinha que, para emagrecer de forma eficiente, tinha que caminhar não sei quantos minutos e aí conseguir emagrecer e tal. Mas quando a gente fala até no exercício mesmo, né? Até nessa relação, você tem que ter muito cuidado quando você afirma algo que aquilo vai gerar aquele efeito. E muitas vezes não é. Pode ser outros fatores que estão influenciando naquele resultado. Às vezes a população que tu tá trabalhando não é a mesma população que o artigo trabalhou, né? Sim. Então, às vezes, por exemplo, o que isso eu mudei muito também no meu pensamento. Antes, cara, logo no início, assim que eu comecei a estudar, aumentei muito assim meu nível de estudo, eu pegava as referências assim, caraca, eu vou aplicar isso, aí tipo, às vezes pegava referência assim, grupo de obesos mórbidos conseguem fazer sit na bike. Mas vai aplicar isso na tua prática. Uma coisa em laboratório, né? Vai ver isso na tua prática, meu amigo. O cara vai fazer a primeira, vai vomitar e nunca mais vai voltar, mano. Então, o que tá ali também, a interpretação que tu tem do artigo para tu aplicar na prática é uma coisa muito distante uma da outra, né? E é isso que a galera tem que se ligar também. O nome disso é validade externa. Então eu vou dar uma historinha. Externa. Quando eu estava para defender o mestrado, meu mestrado foi assim, eu peguei idosos e comparei. Um grupo fazia só uma série na musculação, uma série de supino, uma série de remada, uma série de terra. O outro grupo fazia 3 séries. Só que em 12 semanas, o resultado foi o mesmo. Independentemente se você faz uma série ou se você faz 3, você ganha força e melhora a força muscular respiratória. O resultado foi esse. Aí eu apresentando, o aluno de medicina falou assim, poxa, Odilon, então quer dizer, eu estou esse tempo todo fazendo 3 séries na academia, por que eu não poderia estar fazendo só uma? Só que eu trabalhei com pessoas fragilizadas, eu trabalhei com idosos. Ele era um cara jovem, um cara mais atlético. Então, para ele, o volume tem que ser maior. Sim. O nome disso é validade externa. Eu não posso pegar uma população diferente da que foi estudada e aplicar achando que eu vou encontrar o mesmo
resultado. Isso é um grande erro. E acontece muito isso, né, E cara? acontece demais. Acontece muito. Você vai pegar um dado de um público que foi estudado e quer transferir esse resultado ou a intervenção achando que vai ter o mesmo resultado com outro grupo, né? Vou dar um outro exemplo disso. Utilizar treino cardio para gerar hipertrofia em membros inferiores. Isso. Se tu vai ver a maioria dos artigos já produzidos, eles trabalham com idosos, Sedentários. e jovens sedentários. E também trabalham com jovens treinados, mas eles perceberam que idoso sedentário vai fazer bike de uma forma mais resistida, vai hipertrofiar até certo ponto e vai aumentar a força. Os jovens saudáveis, destreinados, eles também conseguem atingir isso, porém com um volume maior de treinamento. Sim. Já os treinados, eles já possuem um efeito assim, já nem possui tanto efeito neles na real. Se eles, para estimular a hipertrofia em membros inferiores, eles teriam que fazer muito mais, um volume muito maior, em alguns momentos até utilizar algumas estratégias de oclusão vascular. Sim. Mas se a gente pega assim, tenta jogar direto, extrapolar esses resultados para outras populações, tu não vai ter o mesmo efeito, né? Sim. É que nem Tem que aquela tá muito ligado história, nisso. quando a galera também pega os estudos pré-clínicos, pega o estudo com rato, e eu vou me precipitar, porque não tem estudo com humano, e vou afirmar, olha, acontecer um rato, vai acontecer no humano. Também é um erro clássico, a galera pega um artigo, não, aconteceu aqui, ó, com rato, o Insta, né, melhorou tal componente aqui, então vai acontecer no humano. Não é bem assim, gente. Então existem fases. Até chegar no humano, tu vai passar por várias etapas dentro de uma perspectiva científica. Sim. Desde o estudo in vitro, por exemplo, o estudo pré-clínico, até chegar no humano. É por isso que a galera usa muito assim, né? Aparentemente pode acontecer isso, né? Nós observamos, olha, eu participei de um congresso, acho que foi um dos congressos assim que mudou muito assim a minha vida, cara. Foi o IBEC 2015, Congresso Internacional de Bioquímica do Exercício. Foi lá em São Paulo em 2015, mano, só a nata da produção. Do mundo. Mark Tonopolsky, Toma. Stuart Phillips, a menina lá, Bente Pedersen, mano, vários. Pedersen. Jorge Ruas, lá do Karolinska Institute. Mano, só os tops de linha. O cara lá, o pai da creatina, esqueci o nome dele agora. O Bruno Gualano aqui do Brasil. Não, mas o pai mundial mesmo. Esqueci o nome dele. Acho que ele até faleceu agora, recentemente. Cara, se tu vai ver, depois eu fui entender ali a forma que eles estavam falando, cara. Às vezes os caras perguntavam, não, mas dá pra extrapolar isso pra outra coisa? Aí o cara, bom, não sei te falar, porque lá no nosso laboratório a gente só trabalhou com isso. E era assim, coisas que normalmente uma pessoa sem critério nenhum falaria assim, não, dá pra acontecer isso. Pode ser. Pode extrapolar. Assim, porque isso aconteceu, então por que não aconteceria essa outra coisa aqui? Sim. Então eles sempre assim, aparentemente, muito... nós observamos isso, talvez isso pode acontecer, mas falta mais estudos. Então, às vezes a galera não põe tanto crédito na ciência por causa disso, por causa deles não entenderem como funciona mesmo, né? A produção, a criação de um conhecimento. Sim. E a prática baseada em evidência é justamente para isso. Para que a gente tenha, digamos assim, mais responsabilidade com o paciente, que a nossa conduta seja um pouco mais criteriosa, um pouco mais rígida. Por isso que tem que ter prática baseada em evidência em todos os cursos da área da saúde. Deveria mas a gente ser não um tem. conteúdo. É uma disciplina. É uma né? disciplina. Infelizmente não está ainda presente em todas Em todas as faculdades. as faculdades ou cursos, né, da área da curso. saúde. Cara, eu acho que isso... Eu acho não, bicho. Não tem como nem falar, acho. Faz toda a diferença na atuação do profissional, ele entender... Porque assim, quando tu fala prática baseada em evidência, tu tem toda uma base por baixo, né? De metodologia científica, entender Pois é. sobre... É um braço da metodologia científica? Tá linkado, tá né? linkado, Tá né? linkado. Tem que entender de estatística. Pra tu entender a base, o que eu percebi quando eu estava estudando, para tu entender a base, a prática baseada em evidência, tu tem que ter a base da metodologia, porque você vai começar a fazer análises que é necessário você entender sobre tipo de pesquisa. Redação científica. Então é necessário. O cara vai falar, olha, pesquisa longitudinal, corte longitudinal, como é que Prospectivo. falou? Prospectivo, retrospectivo. Então tu tens que ter uma noção de fato do que tá falando. E aí seria o nosso segundo ponto aqui importante, né, cara? Porque quando eu fui ler algumas coisas sobre isso, houve até uma crítica, Odilon, sobre a pirâmide da evidência. Da evidência, Houve uma crítica assim, que
a maioria das pessoas, quando tu vai ver, você tem que ter, essa que é a pirâmide, existe uma hierarquia de evidência, e a hierarquia, sobretudo, principal é aquela meta-análise sistemática, blá, blá, blá. Aí eu queria que tu falasse sobre essa relação, porque quando a gente fala de prática baseada em evidência, o que as pessoas estudam, elas criticam muito essa relação da pirâmide científica. Sim. Por que está recebendo muita crítica? Porque as pessoas entenderam errado a pirâmide. Eu também entendi errado. Depois que eu comecei a ser mais crítico. Porque tu tem que levar em consideração a pergunta da pesquisa. Perfeito. Levando em consideração a pergunta, tu começa a entender a pirâmide de evidência. Então, bora dar um exemplo. Se eu quero o relato do paciente, eu quero saber a opinião dele, como é que ele foi atendido, como é que foi, por exemplo, a minha terapia, como foi o medicamento. É uma análise qualitativa. O melhor tipo de estudo para você ter o relato do paciente é análise qualitativa. Aí tu vai olhar lá na pirâmide, tá lá no final, é a base. Tá lá no final. Né? Aí que se tu queres fazer um estudo analisando agora prognóstico, Perfeito. qual é o tipo de estudo? Um estudo de corte longitudinal prospectivo. Seria o melhor para você acompanhar esse paciente. Agora, se eu quero avaliar a eficácia de uma intervenção, qual é o tipo de estudo? Estudo randomizado controlado, um ensaio clínico randomizado. Ou seja, as pessoas entenderam errado. Eles sempre colocam no Não é topo. que não tem valor. Não é que não tem valor. Aí depende muito da pergunta. Forma como tu vai... É a pergunta que você quer responder. Com base na pergunta que você quer responder, você vai analisar o tipo de estudo que você vai utilizar. Entendi. Esse que é o caso. Então, tipo, baseado na pergunta, se tu não souber dessa questão da pergunta, tu pode estar utilizando tipo uma meta-análise, que é uma evidência forte, para estar respondendo uma coisa que não tem link nenhum Não com tem ela. link, exatamente. Por mais que ela seja uma evidência top, mas para aquele caso ali, Sim. ela não vai funcionar. Vou dar um exemplo aqui. A gente quer fazer uma análise. A gente quer saber se o exercício vai impactar no câncer. É uma intervenção. Perfeito. Aí tu pega um estudo de corte. Tu não vai responder. Sim. Porque o estudo de corte não tem intervenção. Tem que ser um estudo experimental, randomizado, controlado. Um ensaio clínico randomizado, controlado, preferencialmente. Entendi. Como seria para a galera que não sabe o que é um estudo clínico randomizado controlado? Um estudo clínico envolve características clínicas. Quando eu falo que é um ensaio randomizado, controlado, porque a divisão é aleatória e tem grupo controle. Então seria, tipo, um exemplo, 3 grupos, aí tem 300 participantes. Sim. Aí ele pegou esses participantes e de forma randomizada, aleatória falou dividiu. Assim, como é que ocorre essa aleatoriedade? É num programa? Pode ser um programa. Entendi. Tem Aí ele- N formas de você fazer, mas pode ser um aplicativo. Aí coloca todo mundo lá num aplicativo, clica num botão e ele vai lá e esses 100 pra cá, esses 100 pra cá e esses 100 pra cá. Às vezes sai mais pro grupo controle também, né? Pode acontecer. Tipo, vai 120 pro grupo controle, 90. Não tem problema, pode acontecer. Entendi. Aí isso que é o O randomizado. randomizado. Porque se não for randomizado, eu vou estar utilizando já um viés de seleção. Aquela pessoa, acho que responde pro meu programa de treinamento Vem Tu. Já é mais Entendi. fortinho, acho que tu responde melhor. Esse não, esse aqui fica, vai ficar Às no vezes controle. inconscientemente, né, mano? Vai acontecer, porque nós temos vieses. É normal, né? Por isso que tem que ser uma divisão randômica aleatória. E quando eu coloco o grupo controle, aí eu vou comparar o grupo controle com o grupo intervenção. O grupo controle não vai fazer o exercício, o grupo intervenção faz o exercício. E aí eu posso comparar. Porque quem me garante que ele não melhorou de maneira aleatória? Sim. Quem sabe melhorou por algum outro motivo, mas aí quando eu comparo com o grupo controle, eu posso ali inferir que possivelmente foi a minha intervenção, no caso, o exercício. Sim. Quando envolve ingestão de tipo um suplemento ou alguma coisa assim, uma droga, ainda tem mais um controle em cima disso, né? O estudo ali tem que ser duplo cego. Duplo cego. Porque se eu sei que eu estou tomando alguma droga, o que existe? O efeito placebo. Eu estou tomando aqui, realmente eu vou melhorar. Então, a pessoa não pode saber o que ela está tomando e nem o pesquisador. Sabe o que ele está aplicando. Porque se, vamos supor, estou analisando aqui o efeito da creatina em vocês. Eu sei que o Moisés tomou e eu sei que tu não tomou. Aí eu quero comprovar que a creatina funciona. Aí quando o Moisés está treinando, eu chego bem no ouvido dele e grito, vai. Aí eu vou ficar arrepiado. Com certeza eu vou ficar arrepiado. Eu vou gritar assim, vai.
Eu vou arrepiar. Ui. Então eu não posso fazer isso enquanto pesquisador. Por isso que o pesquisador também, quando se trata de suplemento, medicamento, é interessante que essa análise seja duplo cega. A da vacina da Covid estava sendo assim também, né? Duplo cego também, muitos estudos. Até hoje a análise estatística às vezes está sendo feita de maneira cega. Nós fizemos agora. Eu mandei para um cara que não sabia quem era o controle e que era a intervenção. Só mandei os números. Foi mesmo? Porque isso melhora a qualidade metodológica. É bacana. Porque quando tu sabe que é um grupo de intervenção que é o controle, esse aqui eu vou ajustar, não sei o que, esse aqui eu faço, esse aqui eu vou excluir. Tu acha que existe muito isso? Cara, existe demais na Cara, ciência. olha, muito. ontem eu estava participando da aula de redação científica e chegou um determinado momento que a pessoa perguntou assim, professora, e qual é o momento que chega a limpeza dos dados? Aí a professora ficou olhando assim... Olha, o ideal é que nunca, viu? Porque é um senão tu vai estar manipulando o resultado. Exatamente. E sempre, querendo ou não, quando o pesquisador quer provar, ele meio que tende. Então, por isso, até que de maneira inconsciente. Por isso que é bom, né, um estatístico cego. Então, a gente está adotando agora essa estratégia. Cara, mas eu vou te dizer, é complicado, porque se tu for pensar, são poucos estudos que, de fato, têm uma qualidade... É aí que tá, exato. Isso é verdade. Se você jogar lá no PubMed, tu faz uma busca, cara, tu vai descartar grande parte dos estudos se você for uma pessoa criteriosa. Cara. Então, o que a gente fala? A pessoa que é baseada em evidência, ela não tem que ler 1 milhão de artigos. Isso que eu ia te perguntar. Ela lê os artigos que têm qualidade, porque ela sabe filtrar. Tá, e o que seria um artigo de qualidade? Tem que ter uma análise metodológica adequada, tem que verificar como foi que ele realizou o delineamento... O tipo de estatística que tu utilizou, cara, eu tava vendo, é muitos modelos de estatística para determinada objetivo, velho. Muitos diferentes. Uma outra coisa que o Eric me ensinou, meu irmão, inclusive, vai estar aqui um dia com a gente. Aí, um dia, se Deus quiser. Será um milagre. Aqui. Participei de uma das aulas dele de estatística na UEPA e ele falou assim, olha, tu sempre tem que partir do princípio que o que tu pensa tá errado. A tua hipótese. A tua hipótese é nula. tá errado. Ela é nula, exato. não é verdadeira. Tipo assim, surgiu lá pra gente começar a aplicar treino cardio nos idosos. Falou, Eric, vamos aplicar esse treino cardio nos idosos, vamos aplicar um HIIT e os caras vão melhorar com certeza. Aí ele, de tanto escutar, e depois numa reunião ele falou assim, olha, Pedrinho não vai analisar esses dados. Ele só vai aplicar na prática. Ele não vai fazer a avaliação física dos caras. Que louco. Porque inconscientemente poderia tendenciar, né? Então a minha pergunta, no caso lá, seria... será que o treino cardio vai melhorar a qualidade de vida desses idosos quando comparado a só a musculação sozinha? Aí a pergunta ideal seria... na real, eu tinha que tentar de alguma forma provar que aquilo não surtiria efeito. Sim. Porque é muito mais fácil tu mostrar que algo acontece do que algo que não acontece dentro da estatística ou dentro da produção científica. Então, se mesmo com todas as intervenções tu tá fazendo ali, tentando buscar algo que não acontece, e mesmo assim ela tá se apresentando para ti, quer dizer que há uma grande chance daquilo tá ocorrendo, entendeu? Sim. Então, tu sempre tem que partir do ponto que tu tá equivocado. Odilon, rapidinho, fala só sobre a pirâmide de evidência aí, só pra galera sacar aí. A pirâmide de evidência, ela tem uma hierarquia. Então, o que está no topo da pirâmide? Revisão sistemática. Aí vai descendo. Estudo randomizado controlado, que é um ensaio clínico randomizado, estudo de coorte. Então, depende muito do modelo de pirâmide. Aí, por que as pessoas entenderam errado? Porque, então, um estudo meta-analítico é superior a um estudo de caso. É o que a maioria faz. Ou um estudo meta-analítico é superior a um estudo de coorte prospectivo. E não é. Eu posso ter meta-análise ruim e um estudo de coorte muito bom também, quando tu analisa a qualidade, né? Existe isso. Perfeito. Então não é só analisar o tipo, mas também a qualidade do estudo para tu teres uma boa evidência. Vou mostrar aí na tela para vocês agora assim, ó. A pirâmide de evidência tá mostrando aí para vocês. Entendeu? É isso aí que é a pirâmide de evidência. Aí sumiu. Agora me diz uma coisa, quando a gente fala de PBE, para tudo na vida tem pilar, né? Os pilares de emagrecimento, os pilares da hipertrofia, os pilares de uma alimentação saudável. E não é diferente com a prática baseada em evidência. E o que o pessoal fala muito que esses pilares é assim, igual o pilar de mesa. Se você tirar um, toda a tua prática pode cair por terra, né? Toda a tua intervenção, a qualidade e os resultados podem não ser interessantes. Então, é necessário que as pessoas trabalhem esses pilares de uma forma
junta e que dê a mesma importância para cada um. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses pilares. São 3 pilares, ou tripé, como vocês queiram chamar. E o primeiro pilar, evidência. Tem que olhar a qualidade da evidência, para tu teres uma conduta adequada. O segundo pilar, olha que importante, o segundo pilar é experiência clínica. Isso faz diferença, isso é realmente importante. As pessoas acham, a experiência não é importante. Claro que é. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Pedrinho. Pedrinho, tu vais operar, cardiologista, tá? Aí tu tem 2 opções. É um cara que acabou de se formar. Acabou de se formar, mas ele é um baita de um pesquisador. Ele tem doutorado, é um baita de pesquisador, mas não tem experiência. O segundo, ele já não pesquisa tanto, não tem uma conduta, né, digamos assim, tão rígida, mas é um cara que tá ali, ó, operando há muito tempo. Tu vai te operar com quem? Eu ia pedir pros 2 estarem na sala. Como vocês estarem? Só pode escolher um. É, o cara que já opera há muito tempo, É, claro. a experiência tem a mão já, né? Exatamente. É aquela história que uma vez eu escutei. Piloto de avião, qual é a junção perfeita? Um avião novo e um piloto velho. Pra que não caia, né? Pra que não caia. Aí não cai. Experiente, né? O piloto experiente. Ou seja, mas isso é real, o velho cara. É até experiente. inconsciente. Se tu pega, por exemplo, uma pessoa que acabou de se formar em educação física, claro, né, guardando as devidas proporções, e aquela pessoa que tem 10 anos atuando e buscando conhecimento, né? Aquela pessoa também que tem 10 anos e parou no tempo, né? Sim. Mas aquela pessoa que tem a experiência e tal, é óbvio que tu vais refletir, vai dizer, não, esse cara, ele consegue perceber nuances e situações bem finas que aquela pessoa que acabou de se formar, até a questão de percepção, de atendimento, percepção, né? Tudo isso, cara. Isso ajuda muito, entendeu? Então, essa relação de você com a experiência, as pessoas acabam não, de alguma forma, querendo criticar, não, a experiência, mas isso quando tu fala de PBE, né, cara, a experiência é fundamental. E o último pilar, olha que curioso o último pilar, olha o nome, preferência do paciente. Preferência não é ele que vai escolher, mas hoje a gente trabalha com o que a gente chama de decisão compartilhada. Porque para uma intervenção, eu posso ter ali 2, 3, 4 opções. Então imagine, uma intervenção vai ser injetável. Só que, o paciente, ele tem fobia, tem temor de qualquer agulha. Uhum. Ele não vai tolerar, ele não vai ter aderência, ele vai ficar com medo, não vai funcionar. A segunda intervenção é um medicamento, mas que talvez não tenha, né, aquele efeito, aquela magnitude. Uhum. Aí, o que o terapeuta ou médico pode fazer? Ele vai sentar e compartilhar. Olha, temos essas 2 opções, essa aqui é a nossa base. Essa outra opção funciona, só que tu vai precisar tomar um pouquinho mais. Vai ter que mais tempo de medicamento, tomar outro remédio. Pode ter esse efeito colateral que não teria no injetável. Estou dando um exemplo aqui. O que o paciente vai escolher? Possivelmente o medicamento oral. Porque ele tem fobia, ele tem pavor de agulha. Então, essa decisão compartilhada, ela faz diferença. Vamos dar um exemplo aqui na educação física. Eu recebo um paciente com hipertensão. Aí qual é o foco? Reduzir a pressão dele. Aí eu falo para ele, a gente tem 2 opções. Ou a gente faz o treinamento aeróbio, uma pedalada, uma caminhada, uma corrida, ou um treinamento de força. Só que esse aluno fala assim, não, Odilon, eu tenho pavor, fobia, eu odeio academia, eu odeio treinamento de força, eu não gosto. Qual vai ser a tua primeira linha de trabalho? Treinamento aeróbio. Porque tu tá levando em consideração as preferências dele. E quando a gente fala preferência, não é ele que vai escolher, tu vais compartilhar com ele. Porque se ele sempre está escolhendo, aí sinto muito, você não é profissional. Ah, não, eu quero fazer esse exercício, eu quero fazer esse. Porque tem gente que tem medo de perder o cliente, né? E deixa ele escolher. Sim. Acontece muito isso. Dilon, dentro dessa perspectiva, a decisão é compartilhada. Mas o profissional, ele pode deixar claro que seria o melhor para o paciente? Sim, ele deve deixar claro e falar, inclusive, os efeitos benéficos e os efeitos colaterais, os sintomas. Perfeito. Ele tem que deixar claro. Isso aqui eu penso que seria melhor, porém, vou deixar a seu cargo para escolher. Ele pode falar assim, porém, como você não gosta dessa intervenção por algum outro motivo, temos essa outra base de trabalho, mas que vai ter menor magnitude de efeito, por exemplo, e você vai ter que tomar por mais tempo, que pode ter esse efeito colateral. Sim. Aí tem que deixar claro. E Pedro, tem um pessoal do PBE aí
que ele diz assim, que o ideal é que o aluno fosse cada vez mais ativo na sua intervenção. Ou seja, perguntasse, indagasse, falasse, desse sugestão, porque isso até faz com que o próprio profissional busque conhecimento. Que o cara começar a perguntar pra ti, que é o que não acontece, tá? Quando a gente vai no hospital, quando a gente tá internado, a gente que é da área da saúde, começa a perguntar um monte de coisa. Pergunta um monte. Só que o também. médico muitas vezes fica chateado, não Ele quer acha que nós responder, estamos ofendendo, está né? ofendendo. Eu já vi médico e professores mesmo. Não, quem é o médico aqui? Sou eu ou você? Não haveria essa necessidade. Às vezes a pessoa tem dúvida. E eu assisti num desses podcasts que trabalha essa ideia da prática baseada em evidência, ele estimula o profissional, na verdade, ele estimula o aluno ou o paciente a, de fato, ser ativo nessa condução, nessa intervenção. E quando o aluno se torna ativo nessa intervenção, faz com que o profissional ele busque mais conhecimento para poder ter um arcabouço de informações para gerar esse atendimento compartilhado. Só que eu vou te dizer, na real, isso não acontece. O profissional começa a ficar chateado quando o aluno ou o paciente começa a fazer bastante perguntas. Te dar um exemplo meu, pessoal. Tava sentindo um tempo, 2018, 2019, tava sentindo um desconforto. Comecei a sentir um desconforto no meu abdômen. Caralho, eu vou dizer um monte de desgraça, doido. Aí, vou começar fui no gastro. No gastro, fui em outros, aí os caras tocavam, faziam umas perguntas, tu não tem nada. Não é possível. Não pedia nem o exame, nem nada. Pois é, aí eu não tem nada. Eu falei, não, meu senhor, tem alguma coisa sim, velho. Não, meu senhor. Meu senhor, eu falei, não, doutor, e tal, tem. Com certeza eu tô sentindo desconforto e tal. É psicológico. Não, meu prezado. Tem alguma coisa e tal. Ele, não, tu não tem. Aí eu, não dá pra eu só passar um exame? Não. Eu fui num outro que era conhecido, mas ele falou, não, cara, não precisa, não vou te receitar. Falei, mano, tu quer o teu olho tem a visão além do X-Men, além do alcance. Cara, eu tive que pegar um avião, fui pra São Paulo, fui lá naquele HCO, que é referência nacional. O cara fazer isso aí tem que ter muito dinheiro, né? Então tá apavorado, mano. Apavorado, mano, porque ninguém me receitava nada. Aí falei ainda com os amigos meus, ele falou, esses exames aqui tem uma máquina em tal lugar, mas não é bom. Eu falei, mano, me mandei pra São Paulo. Cheguei lá com o doutor lá, aí comecei a conversar, eu falei, olha, me fale, eu sou estudante de ciências biológicas, me fale o mais técnico possível. Ele, tudo bem, ele gostou muito, inclusive. Porque perfeito. Funciona assim e tal, não sei o quê. Pelo que tu tá me falando, talvez seja uma gastrite. Ninguém hipotetizou a gastrite. Então, tu quer fazer tal coisa? Eu falei, cara, me passe vários exames aí. Tudo bem, me passou uma bateria de exame, cara. Fiz tudo, aí a partir dos resultados, ele olhou tudo, ele falou, tu tem uma gastrite e tal, mas é leve, não tem mais nada aqui no teu intestino. Gastou 40 mil reais pra fazer isso. Não, gastei 12 mil reais. Cara, é muito rico, né? 12 mil. Eu vou lá em São Paulo fazer isso. Não, mas assim, fui, mano, eu gastaria o dobro pela minha paz, mano, mental. Certeza, né, cara? E o cara foi lá e depois ele falou, olha, tu tem uma hérnia também umbilical de nascença, talvez seja ali uma questão que tu fez muito esforço e tá irradiando. Tu quer fazer uma cirurgia? Te faz uma cirurgia, eu mesmo faço a cirurgia, meia horinha, tu tá ok e tal. Aí ele falou assim, olha, mas vou te falar, tu não precisa, porque isso aqui é desde nascença, não tá encarcerada, não tá nada, tá tudo ok. Falei, beleza, não vou fazer. Não, eu falei, não vou fazer. Mas hoje eu já penso em fazer, porque de vez em quando ainda me dá algum desconforto. Mas assim, não tá encarcerada nem nada. Mas olha, o cara compartilhou comigo a informação e botou ali, olha, tu quer fazer esses exames? Eles são caros aqui. Tem exame que é 3 mil reais. Falei, não, doutor, eu vou fazer, cara. Então, beleza. Mas existe uma pesquisa, eu não vou lembrar, que depois a gente pode falar, mas uma pesquisa mostrando que quando uma pessoa vai no ortopedista e ela não pede o raio-x, o ortopedista não pede o raio-x, acho que foi até no PBE que eu escutei isso,
ele fala, né, dessa informação, de que a pessoa não... Ela fica inconformada, Isso, né? ela quer porque quer o exame, não, isso é um absurdo igual tu, entendeu? Tipo, talvez se a pessoa chegasse contigo e explicasse detalhadamente o que poderia ser... O porquê que ele não pediu olha, o isso exame. aqui tem, o porquê que ele não pediu faltou os exames e tal. Ele ainda falou, ainda tocou, ele falou, cara, deve ser essa hérnia, tocou, mas não tá encarcerada, tá tudo ok. Teve um que me olhou, ele falou assim, só de te olhar eu sei que tu tem uma hérnia, porque fica um pontinho assim, mas era muito pequeno. Só que eu falei, mano, mas é ok, tem um músculo aqui, tem uma fenda, mas atrás disso tem a maior parte dos órgãos do meu corpo, mano, então... Tem muita hipótese ainda aí, entendeu? Então, essa relação de explicar, de compartilhar informação, de gerar esses dados, cara, é fundamental. Principalmente pra gente, né? Sobretudo nós que temos essas informações, do conhecimento biológico, da fisiologia. Cara, quando eu fui internado na UTI, primeiro quando eu fui internado no hospital e depois eu fui pra UTI, eu queria ficar sabendo de tudo. O que tá acontecendo comigo, por que eu tô sentindo essa dor, por que eu tô indo pra UTI, por que eu tô tomando esse remédio. Então, o médico é até bacana, porque a pessoa começa a ficar tranquila em relação a essas... Tranquila assim, né? Começa a perceber essas informações. Mas é isso, cara. Agora, quando a gente fala, Odilon, é uma coisa que não sei se tu já ouviste falar. Eu nunca ouvi ninguém... Na verdade, eu já ouvi. A pessoa fala, exercício físico baseado em evidência. Como é que a gente pode trabalhar essa relação do PBE alinhado ao próprio exercício físico profissional em si? Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro, acho que para todo mundo. Essa semana, eu tava... Semana não, tem um tempinho. Eu tava discutindo na Instituto Internacional Multidisciplinar Instagram, né? A Universidade do Instagram. Tava discutindo lá no pensei Instituto. que vinha Discutindo, né? Eu queria falar discutindo, eu falei, ixi. Eu estava lá na Universidade do Instagram, né? E alguém falou assim, não, porque o hipertenso, se você periodizar, ele deve treinar até a falha. Aí aquilo me incomodou, porque não tem estudo, não tem guideline, que pega o hipertenso e recomende. Tem até Ou estudo seja, que não é prática baseada em evidência. não é prática baseada em evidência. Tem até um estudo que o cara treina até a falha, mas é um estudo agudo. E aí eu falei para ele, olha, as diretrizes preconizam que a intensidade pode ser moderada, vigorosa, mas jamais até falha concêntrica. Porque aumenta muito a pressão, até a pressão intraocular, aumenta o risco de um evento coronariano, não é seguro, não tem eficiência. E aí a pessoa ficou puta da vida comigo, começou a me xingar, falando que eu não periodizava o treinamento dos meus alunos. Aí eu falei para ele, olha, mas não tem estudo. Aí sabe o que ele me disse? Mas também não tem nenhum estudo que não mostre o contrário. Então olha o que ele está falando, não tem nenhum estudo que não mostre o contrário, que o cara não pode treinar até a falha. Só que a nossa conduta, ela é baseada no que existe, não no que não existe. Perfeito. Aí que está o erro. Então quando a gente fala de exercício baseado em evidência, a gente tem que ver os artigos, as evidências, e aí com base nisso tu vai ter critério para prescrever o exercício. É simples assim. A falta de evidência não é uma evidência. Não é uma evidência, perfeito. A falta de evidência não é evidência. Então na cabeça dele, não tem nenhum artigo, então posso fazer. Não, pelo contrário, se não tem nenhum artigo, você não deve fazer. É isso mesmo. E o cara com doutorado, entendeu? Então a pessoa ela pode ter um doutorado e não entender. Com doutorado? A pessoa pode ter doutorado e entender de PBE. Não, bicho, quando eu comecei a estudar sobre, eu até falei pro Pedro, Pedro, cara, quando a gente começa a estudar sobre prática baseada em evidência, tu percebe que aí, cara, é uma porcentagem mínima de pessoas que trabalham com essa ideia. Bora indicar o podcast dos caras lá também. Sim, com certeza. Acompanha o Léo e a Lu Costa. O nome deles é PBE, que é o PBE Cast. PBE Cast, Tá e eles têm um canal também no Instagram excelente. Eu acompanho. Vocês vão aprender muita coisa sobre prática baseada em evidência. Léo Costa e Lu Costa. Porque o objetivo aqui, e foi o meu, quando eu comecei a ler, estudar sobre o assunto, cara, eu preciso me aprofundar mais sobre isso. Porque, de fato, isso faz a diferença na nossa prática profissional e, com certeza, no resultado que a gente vai gerar com o nosso aluno. Sim. Então, quantas coisas têm sido feitas por aí porque não tem essa base da prática baseada em evidência. A pessoa não sabe ler um artigo, pô. Foi a discussão também lá com o menino da alta intensidade e redução de gordura visceral, não foi? Ele pegou um artigo... É o que mais acontece no Instagram. Mas é isso aqui. Aí tu, cara, mas tem olha o corpo de evidência que tem aqui completamente contrário a isso. Sim. Mas para eles, o artigo que ele escolheu era o mais bem produzido. É o famoso viés de seleção, né?
O artigo que vai compactuar com a minha crença é o que eu vou selecionar. E olha aí como isso é louco, cara. Isso é um ciclo sem fim, porque tu pega um cara que é doutor, muitas vezes, e não significa que esse cara publica muita coisa, que ele faz prática baseada em evidência. Olha essa loucura. Sim. Entendeu? Porque é outra coisa. É outra coisa. Ser pesquisador é uma coisa, ter a conduta baseada em evidência é outra. É outra, Exato. cara. Então, assim, aí o que acontece? A maioria das pessoas não leem, muitas vezes se informam na universidade do Instagram, se formam por lá, inclusive. Porque é muito engraçado, tu vai conversar com alguém, discutir, mas eu li isso no Instagram, meu filho, parou. O cara já perdeu o argumento dele, né? Não, porque eu vi no Instagram. Mas eu li no acabou teu Instagram, argumento. fulano de tal falou, pô, não tem nem como você continuar uma situação dessa. Mas se tu for perceber, é um ciclo sem fim. Um cara desse que é doutor, pesquisador, publica algo, aí vem um monte de gente, porque eu vejo que são vários, milhares de seguidores, começam a pegar essa informação e trazer isso E reproduzir, né? reproduzir isso pra sua... Olha o perigo disso, velho, o que pode acontecer. E isso é o que mais acontece. Não, esse cara é doutor, fulano de tal falou isso, eu não vou colocar o nome aqui. Fulano de tal, ciclano e tal, falou isso e eu tô praticando porque eu tô fazendo isso porque eu li no Instagram. É loucura. Então, poucas pessoas, de fato, têm esse domínio e é necessário, galera, você, de fato, buscar essas informações e trabalhar com esse contexto. Tem até uma campanha agora rolando aí. LPPI. Leia a porra do paper inteiro. Que é do Léo Costa. Sim. Leia a porra do paper inteiro. O cara só lê o resumo, Olha, eu já vi até... a conclusão. Eu já vi até situações extremas do cara tá referenciando um artigo na universidade do Instagram. Esse artigo, porque não sei o que, papá. Mano, eu fui atrás do artigo, não tinha uma carta retratando o artigo embaixo. Putz, tem isso, grilo, é. velho. Aí eu falei, cara, tu deu um scroll, tu deu uma olhada lá embaixo, tu viu que esse artigo ele tá retratado? Ou pesado. seja, o que seria isso? O cara publicou o artigo, aí tá lá na comunidade científica, um outro grupo de pesquisa de um outro lugar olhou o artigo e falou, esse dado tá muito estranho, tá muito diferente do Isso que é já tá sendo improvável, produzido. é. É improvável. Vamos dar uma olhada aqui. Aí ele faz lá a análise e manda uma carta para a revista, falando assim, olha, a gente reavaliou esses dados aqui. E existem inconsistências. Tá muito estranho isso aqui. Aí, é verdade. Aí o que a revista vai lá e retrata o artigo, tira o artigo, né, de circulação. E sai do ar. Ele sai, né, velho? Ele sai. E fica aí lá. também o cara pode, e isso acho que é até legal, às vezes a carta ela não vai só para dar-lhe a marretada no artigo, às vezes ela vai para complementar algo do artigo. Sim. Eu vi uma dessas que rola várias cartas um para o outro. Então ele joga uma carta lá para o artigo, falava assim que quantidade de RNA mensageiro não necessariamente quer dizer mais produção de proteína. Aí ele falava o porquê. Aí tinha um outro grupo que falava uma outra situação baseado nisso. Cara, eles criaram assim um documento gigante com várias cartas um pro outro. Que no sério, fim das velho? contas, cara, Foi bom, né? ótimo. Tu Isso é aprende ótimo. muita coisa. Então tem Caraca. que dar uma olhada nisso também. Cara, eu acho que pra gente que é da prática, é necessário você é necessário você se aprofundar cada vez mais em PBE, cara. Pra você, de fato, gerar resultados mais consistentes e não ser enganado, né, cara? Eu acho que acontece muito isso. Você pega uma informação, pega essa informação, coloca na tua prática, mas tu não foi ver, tu não leste os artigos, tu só leu o resumo, ou tu só leu o que o cara colocou no Instagram. Isso é muito perigoso, cara. É muito perigoso. Ainda mais que nós estamos na época dos picaretas, né? Doido, bicho. Ozonioterapia, não sei o que, terapia que não tem evidência pra curar Não é? câncer. A galera inventa cada coisa, cara. É um absurdo isso. Aí vem aquela Então, tem onda, que né? tomar Da cuidado. persuasão da manipulação. É. Às vezes o cara... Pode ser que ele não faça isso por mal, mas ele sabe que dependendo do que ele publica vai gerar mais o quê? Curtidas, compartilhamentos, comentários. E isso faz com que aquele cara se torne uma autoridade sem de fato ser autoridade. Tem muito por aí. É o que mais acontece. Mas pra gente fechar, cara, uma das como é prática baseada em evidência, a gente Aplicação tem que colocar- prática. A gente tem que colocar aqui uma aplicação prática. Eu vou colocar uma aqui rápido, só rápido. Cara, vai estudar, mano. Não tem outra coisa. Pare de ficar olhando no Instagram, pare de ficar lendo resumo de artigo, vai estudar sobre metodologia científica. É um ponto principal, mas eu vou deixar pro Odilon aí, que o Odilon é o cara da prática baseada em evidência.
Quem dera. Acho que uma sugestão muito viável é você ler artigos de boa qualidade. Eu acho que vai fazer muita diferença na tua prática. Você não precisa ser o louco do artigo, sair por aí lendo, sei lá, 100 artigos no mês. Não, pegando 10 artigos de boa qualidade, com evidência consistente, guidelines, diretrizes, boas revistas, vai fazer muita diferença na tua prática clínica. Tem muito guideline de várias áreas de hipertensão. E tá tudo resumido, cara. Ó, a gente tem guideline, eu entrego para os alunos da graduação de hipertensão, diabetes, de obesidade, de lipidemia, síndrome metabólica, Parkinson. O guideline, ele é basicamente um manual, cara. Ele tá te dando tudo mastigado, que é evidência, o que não é, uma evidência forte, uma evidência fraca, maneiras de você intervir, explicando a doença. Agora, Odilon, tu acha que uma pessoa que tem a prática baseada em evidência, ela precisa ter base de estatística ou não? É interessante que ela entenda o mínimo para não ser enganada. O mínimo. Para quando ela for ler o artigo, ela fique... tem que entender o mínimo. Cara. E tem... Olha, e tu usa o método e ainda tem um pós-análise desse método. São vários caminhos que tu percorre dentro da estatística. O meu mestrado, quando eu fui fazer o mestrado, sempre tem, né, uma disciplina de estatística. Vixe, aquilo não é de Deus, não. O que acontece é que às vezes o cara se forma sem saber, como é o caso de muita gente, é porque alguém do grupo sabe estatística. Então o cara já fica, esse aqui é o responsável pela estatística do E a maioria dos pesquisadores fazem isso, pô. Eles pagam alguém para fazer estatística do trabalho. Mas assim, o fato de tu pagar alguém para fazer significa que esse cara tem muita experiência, é muito safo, sabe do negócio, mas não significa que você precisa ser zerado, né? Sim. Você pode ter... O que tu acha, Pedro, em relação à aplicação prática do PBE? Cara, eu ia falar a validação externa, né? Cara, leia o artigo, ele tem uma evidência interessante, forte, tem um corpo de estudos mostrando que isso é válido, beleza. No teu dia a dia, de que forma isso vai se aplicar? Se enquadra para esse grupo de pessoas que tu está atendendo, né? E se enquadrar na prática ali mesmo, na hora, a pessoa se sentiu confortável para estar executando esse modelo que as evidências apontam que ser mais interessante para ele, ou tem algo adjacente ali que também a gente pode usar, que como o Odilon falou, vai às vezes demorar um pouquinho mais, mas assim, vai ser mais interessante até para a adesão do aluno. Então, tudo isso, né? O exemplo seria HIIT versus aeróbio, digamos assim. Às vezes o HIIT para alguma coisa é interessante, mas para um grupo de pessoas, cara, não é interessante. Por mais que tenha evidência mostrando que seja, entendeu? Sim. Então, às vezes a pessoa pode fazer um aeróbio, demorar um pouquinho mais para chegar no resultado dela, mas vai ser muito mais gratificante ou engaja mais, né? Cara, quando eu falo de habilidades soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais, é comunicação, cara. Não é, Odilon? Sim. Você tem que saber se comunicar com o teu aluno. Muitas vezes tu te sente assim, não vou fazer isso que o aluno quer, porque vai tirar minha autoridade. Acaba não sabendo lidar, não sabendo gerenciar. Mas a comunicação é fundamental. Você está gerando sempre informação. Por que você está fazendo isso? O que isso vai gerar para você? Às vezes o aluno treina há um ano com o cara e ele não sabe por que ele faz aquilo, não sabe que efeito vai ser aquilo, ele só sabe que aquilo emagrece e acabou. Olha, eu estou fazendo isso porque está trabalhando esse músculo, vai te ajudar nisso, isso vai te dar esse resultado prognóstico que tu tens a partir dessa intervenção, vai ser esse. Entendeu? Eu acho que a comunicação ela é necessária também quando a gente trabalha na prática baseada em evidência. A gente sente muita falta disso, né? Atendimento humanizado. Atendimento humanizado. As pessoas hoje que têm um atendimento mais humanizado, elas têm mais resultado. E lembra, cliente feliz volta e volta acompanhado. Sim, não esqueçam dessa frase. E a gente trabalha com pessoas, né? Quando você tem um bom relacionamento, você acaba também mantendo uma taxa de retenção boa, porque no caso da nossa área, especificamente da educação física, um dos maiores preocupações do personal trainer é a taxa de retenção. Você tem um turnover muito grande, uma condição de sai, entra, uma dificuldade uma rotatividade grande, absurda, uma rotatividade, né? Muito grande. Então, isso para o personal, se ele entender isso aqui, porque a prática baseada em evidência, ela tem essa relação de você gerar uma intervenção mais eficiente, mas ela também gera um melhor relacionamento com o teu aluno. Então, isso faz com que você gere maior taxa de retenção. Então, isso é fundamental quando a gente pensa em crescimento, né, profissional. Com certeza.
É isso? Fechou. Show. Caraca, vocês falam pra caramba, mano. E aí, Pedro, tu gostou Top. de hoje? Porra, aprendi demais hoje, mano. O Dilon falou muito, não falou? A gente. Vilão sabe demais. Não, galera, é isso. Eu espero que esse episódio tenha aberto a mente de vocês pra Sei que... que tu ia falar abrido. Abrido. Não, mas aí dá pra ser abrido, aberto. É abrido aberto. Abrido o momento de você. Já pensou se eu falar abrido? O que que eu falei, Moisés? Volta. Não, tem a cortar. Eu ia cortar. Fala, vai, começa de novo, vai. Então, abertamente de vocês, entenda que o que a gente traz aqui não é só, vamos ouvir, acabou, que você coloque isso na tua prática, que de fato isso faça diferença na tua carreira profissional e você alcance sucesso como o Odilon tem sucesso, ganha 50 mil por mês. E ele Deixa eu ouça. o Pedro ganha, a cada lançamento que ele faz, ele ganha 100 mil por mês. É o cara que gasta 12 pra ir bem aqui em São Não Paulo. Vou aqui em São Paulo fazer o exame de gastrite. Mas é isso, galera. Comenta, compartilha, curte, segue, manda pra todo mundo que precisa. Falou? Falou, galera. Abraço. Valeu, galera. Tamo Aí, junto. tchau. É nóis.